Vamos organizar essa bagunça aqui, porque desorganização não é coisa de Deus, não. Por que um governo eclesiástico é necessário em uma comunidade cristã e uma igreja? Por que uma igreja tem que ter ordens? Por que uma igreja deve ter liderança? São perguntas como essa que recheiam e causam acalorados debates em alguns que não veem a necessidade de uma igreja ser organizada por meio de um governo, por meio de líderes. A proposta dos próximos 3 vídeos depois desse é falar um pouco sobre os 3 principais tipos de governo eclesiásticos que são exercidos em comunidades cristãs, sendo esses o episcopal, congregacional e o presbiteriano. Mas antes de adentrar, de fato, de forma mais detalhada em cada um desses, é necessário responder essa pergunta. Por que um governo eclesiástico ele se torna necessário? E como se desenvolveu essa ideia de se formar um governo eclesiástico biblicamente para uma comunidade cristã? Em um primeiro momento, a gente deve perceber e ser honesto com o fato de que a ordem, a organização é algo necessário em todos os lugares. Então, quando Deus ele começa a chamar um povo para constituir uma comunidade, uma igreja, a organização também é algo extremamente importante para que a própria adoração a Deus seja realizada de uma forma organizada e de uma forma mais íntegra, por assim dizer, quando se trata de um amontoado e um grupo de pessoas. Primeiro, a gente poderia tentar falar acerca do fato de que a ordem na igreja ela é necessária pelo fato de que ela flui da própria natureza de Deus. Deus se demonstra ser um ser extremamente organizado. E há de se pensar que ele deseja essa ordem, essa mesma organização para a sua igreja, para aqueles que o adoram. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, o apóstolo Paulo, instruindo a igreja em Corinto, vai dizer o seguinte: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Paulo, aqui na tentativa de advertir a igreja em Corinto, deixa claro que uma das características do próprio Deus é a organização e que esse é o desejo de Deus para a sua igreja que o representa nessa terra. E de forma racional, é bem verdade que todo lugar onde um grupo de pessoas começa a se reunir, surge uma liderança, surge alguém que busca pela ordem daquele lugar. Até mesmo quando essas pessoas não são ordenadas para trazer ordem e prover ordem para aquele lugar, mesmo de forma involuntária, a ordem vem por meio de algum indivíduo que está inserido naquele grupo. Na sua própria casa, há aquelas pessoas que, por vezes, no amontoado de pessoas que é a família, há um mais organizado que zela pela ordem, enquanto outros não zelam. E, geralmente, esse que zela pela ordem, ele se destaca de certa forma. Isso acontece em todo lugar onde há um número de pessoas se reunindo. E na igreja, isso não é diferente. Então, a ordem ela é necessária porque flui da própria natureza de Deus, mas também Jesus Cristo, na condição de cabeça sobre a igreja, deixa claro que a ordem deve fazer parte do seu corpo, do corpo de Cristo, que é a igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22 vai dizer o seguinte: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Isso significa que o próprio Jesus, na condição de cabeça da igreja, exerce ordem sobre a sua igreja. E no mínimo, então, a gente compreende que o desejo de Jesus é ter uma igreja organizada e não um amontoado de pessoas confusas, já que essa ideia de ordem parte dele mesmo, sendo aquele que está acima da sua igreja, daqueles que compõem a sua igreja, sendo o cabeça da igreja. Em terceiro lugar, a gente poderia perceber que também a ordem na igreja, ela tem como base o fato do Espírito Santo ser um distribuidor de dons para a igreja. O Espírito Santo é quem constitui os líderes da igreja de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 20, versículo 28, a gente vai perceber o texto dizendo:
cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O Espírito Santo não só constitui líderes, mas também é ele que dá dons aos líderes, que trazem, que provêem ordem à igreja. Se a gente der uma olhada no texto de Romanos, capítulo 12, versículo 8, a gente vai perceber o seguinte: o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com generosidade, o que preside, com zelo, quem exerce misericórdia, com alegria. Um dos dons que o Espírito Santo distribui à igreja é o dom da administração. E são esses que têm esse dom, que são capazes de prover ordem à igreja. O método, por exemplo, adotado pelo apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, de levantar presbíteros, tinha como propósito trazer ordem à igreja. E além da gente observar uma ordem na igreja sendo embasada em uma questão trinitária, a natureza de Deus, a condição de Jesus Cristo como cabeça da igreja e o fato do Espírito Santo ser um distribuidor de dons à igreja, a gente pode também perceber que a ordem é necessária na igreja por conta das questões práticas. A igreja, em seu período primitivo, por exemplo, ela arrecadava fundos financeiros para ajudar outras congregações. E para se fazer isso, era necessário se ter uma organização, uma ordem. A gente pode ver isso em Romanos capítulo 15, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9. A igreja mantinha, por exemplo, registro das viúvas daquela região em que a igreja cuidava e oferecia, de certa forma, uma ajuda, oferecia generosidade para com essas mulheres viúvas. Isso está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9 ao 12. E a igreja, ela indicava líderes também, demonstrando que conhecia a integridade desses líderes. Em alguns momentos a gente vê o apóstolo Paulo indicando Timóteo e outros líderes. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 1, a gente vai ver isso de forma bem clara. E para se fazer isso e se viver todos esses processos, era necessário ordem, organização. O fato de Cristo ser o cabeça da igreja não anula o ministério de homens, não anula o fato de que a ordem deve ser presidida por homens que são dotados e capacitados por Deus, pelo Espírito Santo, para assim contribuir com o avanço do reino de Deus. Nos aguarde para os nossos próximos vídeos, a gente vai continuar falando sobre o governo eclesiástico. Deus te abençoe.